Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Só para o pessoal entender, como é que é a tua abordagem em relação à nutrição? Tu come legumes e frutas, tudo cru, não come carne, não cozinha nada. Como é que é? Explica pra galera. Vamos lá. O que eu faço para mim, realmente eu não imponho a nenhum paciente. Mas o que eu educo as pessoas é que quanto melhor são nossos hábitos, mais saúde a gente tem. Então, sim, o que eu viso é ser... Eu sempre tive uma mentalidade meio que de atleta, de tipo, eu quero ser o melhor possível, me dá um biohack, né? E eu vou usar isso a meu favor. E é isso que eu faço. Eu falo, pô, o que seres humanos faziam na natureza? Né? Como seres humanos viviam? Óbvio, isso há 200 anos atrás, quando médicos americanos criaram um modelo de saúde chamado higiene natural. E é daí que eu tirei todas essas ideias que eu propago hoje em dia. Né? Eles perceberam que saúde é produzida por vida saudável. Há 200 anos atrás, até hoje tem muito oncologista que acha que câncer e dieta não tem nada a ver. Eu ouço isso de pacientes constantemente. Então, há 200 anos atrás, quando os higienistas sugeriram, olha, você tem que dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer saudavelmente e sua saúde vai melhorar. Ou seja, o seu corpo vai se regenerar. Foi visto como extremamente ostracizado, etc. Coisa de maluco. Agora, 200 anos depois, toda a ciência mostra que eles falaram como verdade. Ou seja, eles falavam para comer com os horários do sol. Agora a gente tem a ciência da crononutrição. Comer depois das 6 horas da noite, de 7 horas da noite, liga genes pró-inflamatórios, aumenta a glicemia, insulina, muda com todos os tipos de mecanismos, biomarcadores, como a gente chama. Ou seja, você é mais... O alimento se torna 3 vezes mais calórico à noite do que do dia. O mesmo alimento. Então, o que acontece? São vários fatores que a gente tem que entender como o corpo humano funciona e botar isso no nosso dia a dia. Um deles, com certeza, que mais diferente no higienismo, né, nessa ciência da saúde que eu propago e advogo, que foi criado por médicos americanos, é a dieta. E nós, higienistas, já há 200 anos, falávamos que seres humanos são animais frugívoros. É a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que vivem primariamente de frutas e vegetais. Os primatas antropóides são os macacos similares ao homem, daí por isso antropóide. E o bonobo, o chimpanzé, o gorila, os macacos que não têm rabo, peito reto, compartilham 99% do nosso material genético. E todos eles comem o quê? Primariamente frutas e vegetais. Aí vai sempre alguém falar, tipo, mas o chimpanzé não é onívoro. Ele come uma vez por mês se ele comer. Então, assim, a gente define, é que nem carboidrato. O alimento é rico em o alimento é carboidrato. Não, o alimento tem proteína e tem gordura. Só que o macronutriente predominante é carboidrato. Então, por isso a gente chama a banana de carboidrato. Mas banana tem proteína. A mesma coisa dessa definição. A gente vai definir um animal pelo que ele come primariamente, quase que em sua grande maioria, no maior parte do tempo. Se um chimpanzé tem banana, ele não vai chegar e decepar um outro macaco na floresta e comer os ossos e a carne dele. Por quê? Porque não é tão prazeroso ao paladar, não é tão natural ao nosso instinto. Pensa bem, te joga numa floresta na frente de um coelho. Você consegue, comida, e pegar ele e matar ele a dentada, puxar o ossinho. É isso que um animal carnívoro faz. Eu faço isso se tiver num pratinho branco, com tudo limpinho, talheres. Com sal, cozido. Isso. Mas com uma Coca-Cola zero. Exatamente. Sem sal, sem cozinhar, sem limpar o animal, cheio de pelo, osso. O animal carnívoro come os órgãos do animal. Ele come o cérebro. Ele não come só a picanha, entende? As pessoas acham que elas são carnívoras, tipo, comendo a picanhazinha na brasa, etc. É muito diferente. Um comportamento de um animal carnívoro é natural para ele matar. Você vê um gatinho, eles matam sem... os cachorros da minha mãe, quando estão lá em casa, entra gambá para comer fruta, eles matam na hora e jogam fora o animal, nem ligam. Eles não têm pena, entende? E a gente já não. Então aí que entra a coisa do frugivorismo. Ou seja, animais feitos primariamente para o consumo de frutas, vegetais e oleaginosas, como todo chimpanzé é. Só come isso? Não. Ou seja, eles são crudívoros. Então come cogumelo,
come ervilha, pode até comer um animal na natureza raramente. No caso do chimpanzé, né? Os outros realmente eles são veganos e só comem insetos raramente. Mas Então o ser humano é frugívoro. Mas quando é que o ser humano inseriu ou se tornou carnívoro? Exatamente. O que tudo indica foi devido à última era glacial. Nós nascemos na África e vivíamos como chimpanzés comendo, porque o que você tem que entender? É muito interessante isso. A gente chama isso na anatomia comparada de dieta específica da espécie. Ou seja, animais similares comem de forma similar. Todo animal que se parece com uma vaca come grama. Cavalo, burro, jegue. Todo animal que se parece com uma pantera, uma onça, um jaguar, come outros animais. Ele come a carne, o cérebro, os órgãos, os ossos. Ele é capaz até de digerir o osso. Todo animal que se parece com um porco come batatas, tubérculos, os alimentos que crescem embaixo da terra. Todo animal que se parece com um pássaro, ele tem um bico pontiagudo para coletar o minúsculo grão de arroz ou minúsculo grão de quinoa. Se imagina coletando grão de quinoa na natureza. A coisa é dura, é pequena, você não consegue nem morder, sai nas fezes. Entende? E aí o que acontece? A biologia classifica pássaros como granívoros, vacas como herbívoros. Vacas secretam celulose. Muita gente do meio vegetariano fala, eu sou um herbívoro. Você fica de 4 salivando pra grama e pastando o dia inteiro? Não. Entende? Então você não é um herbívoro. Aí entra a questão. O fogo foi a diferença de nos permitir ser onívoros. Com o fogo, a gente consegue comer de tudo. Sem o fogo, nós somos obrigatoriamente frugívoros, que é o que todo primata é. Ou seja, nós não conseguimos comer os carboidratos complexos, tipo batata, arroz, feijão. Você precisa cozinhar. E geralmente precisa salgar, porque ele não tem gosto. O carboidrato complexo, ele é insosso por natureza. E aí você precisa jogar o salzinho, além de cozinhar para amolecer ele, que isso causa destrinização dos carboidratos. E aí entra a questão do animal ser frugívoro. O primata, ele come banana porque é o que a ferramenta anatômica, fisiológica e bioquímica da natureza permite ele a comer. É como se a natureza fizesse cada espécie do início da vida para desenvolver suas ferramentas para comer. Então o jaguar chega a 120 km. O bicho tem uma mandíbula que imprime 2 toneladas de mordida. Ele tem os dentes, ele rasga um animal e mata o animal na hora. Ele secreta uricase, por exemplo, a enzima para metabolizar o ácido úrico, que a gente já sabe que gota é uma coisa muito normal em seres humanos que comem carne. Ele pode, por exemplo, ele pode viver em dieta sem fibra e ele não sofre de câncer de cólon, hemorroida, diverticulite, todas as doenças intestinais que nós sofremos. Você pode alimentar eles que são correlacionados à deficiência de fibra. Você pode alimentar um gato, um cachorro, todo animal carnívoro com carne sem fibra e ele não sofre isso. Você pode alimentar esses animais com uma dieta extremamente rica em colesterol, eles não sofrem de hipercolesterolemia, o excesso de colesterol no sangue que leva a doença cardiovascular e todas aquelas coisas que a gente já sabe que 40% da população mundial morre delas. Dislipidemia, desequilíbrio dos lipídios no sangue, né? Então aí o que acontece? Um animal frugívoro, ele tem 2 braços, 2 pernas, polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Isso são todas características exclusivas de animais feitos para o consumo primariamente de fruta. Um animal carnívoro não enxerga cores. Um animal carnívoro não tem a capacidade anatômica e ergonômica da fruta de prender a fruta. Entende? Pensa pegar, né? Exatamente. Pensa um animal carnívoro tentando botar a pata numa banana. Ele amassa a banana, ele não consegue levar ela à boca. Entende? Um animal carnívoro, por exemplo, eles são feitos para beber água. Se imagina na natureza de 4 jogando água para dentro da boca, entende? Você teria que literalmente ficar de 4 e jogar água para dentro da boca, porque ele tem uma língua protuberante que joga água para dentro da boca. Por isso que animais vegetarianos são famosos, ou pelo menos plant-based, né? Animais que vivem primariamente de vegetais, são famosos por obter seus fluidos primariamente da comida. Tá, entendi. Entende?
Você não vê chimpanzé bebendo muita água, porque não precisa. Já tá na fruta que ele tá comendo o dia inteiro. E ele não cozinhou, então não tirou a água natural do alimento dele. Ele não usou batata, que é um alimento que a gente sabe que tem menos água do que uma fruta. Você joga pão no liquidificador, sai farinha. Joga fruta no liquidificador, sai suco. Então a gente sabe que frutos e vegetais são mais ricos em água. O cozimento evapora a água do alimento. E a gente ainda joga sal por cima, que causa mais desidratação. E por isso que as pessoas precisam de beber tanta água. Então o ser humano só começou a comer carne na era glacial, é isso? Exatamente. Porque não tinha panela. Panelas foram inventadas há 5.000 anos atrás. E o fogo, por mais que a gente tivesse, você não estaria lá... Opa, vou sentar aqui na floresta, abrir um fogarelzinho. Você vai ser predado. Tem leões, tem vários tipos de animais que vão te predar. Que são maiores que nós. São mais capacidades de matar do que nós, né? Nós teremos que matar a soco, né? Então, sim, tudo indica que a gente começou realmente a mudar a dieta por causa da era glacial, por causa da falta do fogo. E aí que entra, por causa da falta do alimento crescer numa era glacial, da falta de frutos e vegetais. E aí, isso que acontece. Seres humanos têm anatomia, fisiologia e bioquímica de animais frugívoros. Eu posso passar aqui um dia falando sobre questões de anatomia, fisiologia, bioquímica. Nosso sangue, a nossa saliva, é tudo alcalino, por exemplo. E o dente carnívoro que a gente tem? Exatamente, os caninos. Dente carnívoro. Isso. A fórmula dentária do homem é exatamente de animais feitos para plantas. Até você vê a mandíbula se mexe de um lado para o outro, para cima e para baixo. Animais carnívoros, a mandíbula é protuberante, é para frente e só mexe de cima para baixo. Ela não mexe para um lado para o outro. Se você mexe para um lado para o outro, você consegue triturar. E os caninos reais, né? Você vai ver animais carnívoros, o canino vem para cá. Você só abrir a boca de um cachorro, de um gato, você vê o canino assim, ó. Os nossos param aqui. Né? Então você vê que não é feito. E assim, se fosse realmente para triturar, você ia pegar a carne crua e conseguir facilmente comer isso. E aí você vai vendo que são várias questões, até mesmo de instinto. O instinto assassino de matar um outro animal e ver National Geographic. São 20 animais carnívoros em cima da mesma presa, devorando ela como família, assim, os bichos tudo ensanguentado e comendo a presa. O leão, por exemplo, come 40 quilos de carne de uma só vez. As pessoas comem 300 gramas de churrascaria, começam a passar mal e falam, eu sou carnívoro. Tipo, chega a ser engraçado, entende? Se você parar pra pensar em todas as questões. Quando você tem a ciência por trás, você vê que sim, não tô dizendo que seres humanos não poderiam ter comido carne no passado. Mas a quantidade era muito negligenciável. E assim, para fazer um fogo no meio da floresta, sem panela, sem fogão, sem sal, sem nada... Mas no início eu acho que o ser humano começou comendo carne crua, né? Provavelmente. Pelo que eu tô entendendo, o ser humano começou a comer carne num momento de urgência. Exatamente. Aí que entra o que a gente realmente não sabe exatamente, mas existem dados científicos para sugerir muita coisa, né? A gente teve um antropólogo chamado Alan Walker, publicando num jornal médico científico, saiu até no New York Times, ficou famosa a pesquisa dele. Que ele conseguiu analisar, através de parâmetros dentários, de tipo um raio-x, mostrar o que fósseis de seres humanos comiam ao longo da história. Então ele pegou fósseis de diferentes épocas, né, a arcada dentária, e analisou. E ele mostrou que até o Homo erectus, ou seja, um passado muito recente nosso, porque a gente já está no planeta há 8 milhões de anos. As pessoas acham que história é tipo... Ah, mas a história... História é 10 mil anos. Pré-história é tipo 8 milhões de anos. A gente tem que falar de pré-história. Isso que evoluiu o nosso genoma. E aí ele mostrou que até o Homo erectus eram de animais feitos primariamente para frutas. Comiam quase que exclusivamente frutas. Foi isso que ele alegou. E ele não é vegetariano, vegano, frugívoro, nem nada. É só um cientista mostrando dados. E aí tudo isso indica que seres humanos comeram até muito recentemente quase que exclusivamente fruta. E aí ocorreu essa era glacial, faltou fruta e vegetal, a gente teve que dar um jeito de sobreviver, aprender o que queimar comida no fogo dava para comer. E aí a gente começou a realmente comer de tudo, porque o fogo permite a gente ser onívoro. Mas se você for relegado novamente à natureza, te jogar na natureza sem ferramenta,
Quais são suas ferramentas naturais? Polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce. Capacidade de enxergar cores permite diferenciar uma fruta verde de uma madura. Leão não enxerga cor, só enxerga preto e branco. Capacidade de sentir o gosto doce, você tem um gene chamado TAS1R2, eu acho, e TASR13. Eu não me lembro exatamente o gene, ou seja, é um gene que codifica uma proteína que vai para a ponta da sua língua e permite você sentir o gosto doce. Leão não tem isso. Ele tem receptores para gordura e proteína. Por isso que a carne crua, você joga um salmão para um gato e uma manga, qual que você acha que ele vai comer, entende? O gato, obviamente, vai pro salmão e vai se deliciar com aquilo. A manga, ele não consegue sentir o gosto. Então, são várias questões de anatomia, fisiologia e bioquímica que permitem seres humanos a... O que acontece? A gente está comendo comida cozida tem 10 mil anos, fato. Cada vez mais frequente grãos e proteína animal, etc. E cada vez em maior quantidade. Mas o organismo humano, anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, é tudo... frugívoro ainda. A gente ainda é refém do nosso sistema do homem das cavernas, por exemplo. A gente ainda é esse cara. Ainda é esse cara. A evolução do genoma humano leva milhares de anos. Não é 10 mil anos, 50 mil anos. É 100 mil, 1 milhão de anos para mudar alguma coisa.